Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós vamos ouvir a respeito da fonte do poder. Qual é a fonte verdadeira de todo o poder? Qual a fonte do poder na vida do servo de Deus? Qual a fonte de poder na vida do servo? O Senhor Deus é a fonte de todo o poder que envolve a vida daquele que crê, daquele que é fiel, daquele que vive em santidade e retidão, daquele que coloca-se à disposição do Eterno para deixar-se ser movido por Ele. E quando nós mergulhamos nessa fonte, receberemos, a exemplo de Jesus, a exemplo de Davi, entre tantos outros, poder e autoridade para fazermos a obra, para ministrarmos a palavra e vermos a glória do Senhor se manifestar de uma forma intensa, de uma forma muito grande. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por mais um dia estarmos na Tua presença. Nós queremos, Pai, pedir que Tu venha nos envolver, para que nós possamos falar segundo o Teu Espírito, movido pelo Teu Espírito, que possamos receber a revelação da palavra, Senhor, e que essa revelação seja estendida a todos aqueles que ouvem. Pai eterno, fala segundo a Tua vontade em nossas vidas e faça o Teu querer na nossa existência, é que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos meditar na palavra, vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 35, nos diz a palavra: De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Irmãos, o texto refere-se a Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para Cristo e concluímos que Cristo não precisava fazer nada. Cristo Jesus nada precisava fazer para ter poder, para ter autoridade. Afinal de contas, Cristo era o Filho encarnado. Era o Deus encarnado. E achamos que tudo estava nas mãos de Cristo de uma forma muito fácil. Era apenas mover, apenas falar. Mas quando nós lemos a palavra, irmãos, quando nós meditamos um pouco mais atentamente na palavra, nós vamos deparar com Cristo Jesus, que também pagou o preço para receber de Deus o poder. Também pagou o preço da oração, o preço da busca, o preço de conhecer o Senhor, e isso através do estudo da palavra. Estudou a lei, conhecia a lei de uma forma profunda, era um homem que deixou-se envolver por tudo aquilo que era do Senhor. E em Marcos capítulo 1, versículo 35, nós lemos uma revelação muito maravilhosa. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Amados, este é o exemplo que nós devemos seguir. Precisamos olhar para Cristo Jesus como nosso exemplo máximo, observar suas orientações, observar tudo quanto Ele fez e trazer isto para o contexto da nossa vida diária. Nós não podemos viver uma vida que não esteja de acordo com os princípios do Senhor, mas sim procurarmos imitar a Cristo Jesus em todos os aspectos, Vale ressaltar, Cristo Jesus estava ali pela madrugada orando, porque Ele precisava de poder, irmãos, e esse poder é gerado quando há comunhão com o Todo-Poderoso. Quando nós queremos poder para pregar o Evangelho, poder para manifestar a glória do Senhor, poder para pregar a palavra que salva, a palavra que cura, que restaura, quando nós queremos o poder, a unção do Espírito, é necessário nos colocarmos numa situação semelhante à de Cristo. É necessário buscarmos o Senhor com toda intensidade, com todo desejo. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Fica claro, irmãos, que a fonte do poder que envolve a vida do servo do Senhor é Deus, Deus é a nossa fonte. Mas a comunhão com Ele, irmãos, é a chave que habilita-nos a receber este poder. Amém?
Nós precisamos estar em perfeita comunhão com o Senhor, dia após dia. É uma necessidade do servo do Senhor, cada dia mais, aproximar-se do Eterno, aproximar-se de Cristo, olhar os ensinamentos do Eterno e trazê-los para dentro da nossa vida, para dentro da nossa existência. E nós podemos ver o exemplo do rei Davi. O rei Davi vivenciou uma comunhão muito intensa com Deus, uma comunhão muito grande com o Senhor. Ainda na sua adolescência, ali numa escola, preparava-se para ser um homem segundo o coração de Deus. Ainda na sua adolescência, ele estava na comunhão com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ali à frente das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, ele estava em comunhão com o Senhor. Ali ele compunha as músicas, ali ele falava com o Todo-Poderoso. Era uma escola de comunhão, uma escola de comunhão com o Todo-Poderoso. Irmãos, essa escola que Davi frequentou, nós precisamos também frequentá-la. E é interessante que não havia um professor, não havia um pastor, um apóstolo, um bispo, um diácono, um presbítero ou outra autoridade qualquer para ensinar a Davi, mas ele desenvolveu essa comunhão com o Todo-Poderoso, porque ele colocou-se na presença de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós estejamos, irmãos, nos colocando na presença dEle. Porque quando eu coloco a minha vida na presença do Senhor, quando eu me coloco diante do Todo-Poderoso, eu estou dizendo para o Senhor: venha sobre mim, age na minha existência, toma-me, guia-me, leva-me, faça a tua vontade na minha existência, faça a tua vontade no meu ser. Oh Senhor, eu quero viver não conforme meus preceitos, não conforme meus princípios, mas eu quero morrer para mim mesmo e quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu quero é fazer a tua vontade, eu quero é fazer a tua vontade. E a comunhão de Davi com o Senhor foi tão intensa, irmãos, que ele escreveu no Salmo capítulo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja como é maravilhoso, irmãos. Veja como é maravilhoso a vida daquele que tem comunhão com o Criador. Ele entende que o Senhor é o seu pastor. Ele espera, ele descansa, ele declara o seu amor ao Todo-Poderoso. Ele não se preocupa com as demais coisas, porque ele sabe que o Todo-Poderoso é o seu amparo, é o seu pastor, é o seu sustentador, é aquele que faz que as bênçãos cheguem sobre a vida. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. É preciso que haja em nossos corações uma fé verdadeira, uma fé intensa. Nós precisamos de fé em nossa vida e vivermos essa fé e vivermos de uma forma digna da vontade do Todo-Poderoso. Mas o rei Davi não parou por aí. E ele continua testemunhando a respeito do mover do Senhor. No Salmo capítulo 27, versículos 6 a 8, ele diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu dissestes: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. O teu rosto, Senhor, buscarei. Irmãos, é uma demonstração de vida em perfeita comunhão com o Senhor, em unidade com o Todo-Poderoso. Era uma vida que se deixava encher, se deixava envolver pela vontade do Senhor. E quando nós nos deixamos encher, nos deixamos envolver pela vontade do Todo-Poderoso, irmãos, grandes coisas acontecerão na nossa existência, coisas maravilhosas, maravilhosas demais até para serem escritas, para serem explanadas, porque a glória do Senhor se manifestará de uma forma intensa, poderosa, de uma forma intensa, poderosa. E se você quer experimentar essa comunhão verdadeira, busque o Senhor, ame o Senhor, seja do Senhor. Afinal, Deus é a fonte de todo poder.
Deus é a fonte de todo poder. Deseja você poder para ministrar a palavra? Deseja você poder para manifestar os sinais do Todo-Poderoso? Busque o Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Davi já ensinava isso. Salmo capítulo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, a tua presença. Amém? Assim, irmãos, deve ser também a nossa vida. Sermos obcecados pela presença de Deus, sermos obcecados, famintos, desejosos da presença do Senhor. O nosso maior desejo, irmãos, é estar na presença do Todo-Poderoso. Esse deve ser o nosso maior desejo, estar na presença do Todo-Poderoso a cada dia, a cada instante. Quando nós nos dispomos a esta realidade, quando nós nos dispomos a buscar essa verdadeira comunhão, essa intimidade com o Todo-Poderoso, entenda, uma guerra será travada, uma guerra intensa será travada, porque você será como uma luz que se acende numa noite escura. E todo espírito maligno verá que você é cheio do Espírito, que você é cheio de Deus. E certamente atacará, certamente voltará a sua atenção para você, certamente te oprimirá e fará que tu passes por momentos difíceis. Quando você leva a sério conhecer a Deus através da comunhão íntima, prepare-se para uma guerra, prepare-se para uma guerra. Pois é nesta área, irmãos, a área da comunhão com Deus, que o diabo concentra os seus maiores ataques, A comunhão com Deus, ela é vital, é fundamental na vida de qualquer homem, mulher, jovem, que deseja viver a verdade de Deus na sua intensidade. Mas também temos na palavra, irmãos, o exemplo da comunhão de Jesus. Nós vemos, amados, que Jesus, no decorrer da sua história, no decorrer dos seus dias sobre a face da terra, foi um homem que teve seus momentos a sós com o Pai. Ele teve diversos momentos a sós com o Pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, nós já lemos mais uma vez. De madrugada, bem escuro, levantou-se, saiu, foi a um lugar deserto e ali orava. Olha que bênção, irmãos. O Senhor foi a um lugar deserto. O Senhor Jesus buscava a presença do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus buscava a presença do Todo-Poderoso. Mas há outros relatos. Marcos capítulo 6, versículos 45 e 46, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-a despedido, foi ao monte para orar. O interessante é que Jesus frequentava montes. Jesus era um frequentador assíduo de montes. Nós temos que imitar Jesus nessa busca, nessa necessidade de estarmos na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar o Senhor, irmãos. É uma necessidade de cada homem, de cada mulher que deseja uma vida íntima com o Criador. Receber de Deus o poder, receber do Senhor a autoridade. Mas quando nós temos comunhão verdadeira com Cristo Jesus, o interessante é que nós teremos também, irmãos, a semelhança de Cristo. Nós seremos semelhantes a Cristo. A comunhão produz semelhança. Se eu busco o Senhor, se eu tenho comunhão com o Todo-Poderoso, eu vou assemelhar-me a Ele. Eu serei parecido com Ele. Nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo, irmãos. Mas como podemos nos tornar semelhantes? Como, irmãos? É preciso, querido, gastar tempo com o Pai. Se você quer ser semelhante a Cristo Jesus, eu quero a semelhança de Cristo, eu quero ser igual a Cristo, eu quero ter o poder de Cristo. Ele mesmo diz, obras maiores fareis, obras maiores do que estas fareis.
o próprio Cristo testemunhando a respeito da vida daquele que é fiel ao Todo-Poderoso. O fiel faria obras maiores. Mas para que isso torne-se uma realidade na nossa vida, para que torne-se uma realidade no nosso dia a dia, gastar tempo com o Pai é uma necessidade. Gastar tempo com o Pai é uma obrigação. Devemos investir muito tempo a sós com Deus. Muito tempo a sós com Deus. E você, qual o tempo que você oferece para o Todo-Poderoso na sua agenda? Qual o tempo de oração que você tem com o Senhor? Você é aquele que ora 2 minutinhos, amém? 5 minutinhos, amém? 10 minutinhos, amém? Seria o tempo suficiente? Será que é o suficiente, amados? Nós temos tempo para tantas coisas na nossa vida, não é isso? Nós temos tempo para tantas coisas. Mas quando analisamos um pouco mais seriamente a nossa existência, descobriremos com uma certa facilidade que nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Aqueles que querem, irmãos, aqueles que querem uma vida cheia do Espírito, uma vida de poder, uma vida de retidão, é preciso que este estabeleça um contato direto com o Todo-Poderoso. E esse contato direto, com certeza, é através da oração. É através da oração. Salmo capítulo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Eis aí, amados. Eis aí a solução. Deseja você comunhão com o Todo-Poderoso? Queres fazer a obra do Eterno? Comece gastando tempo com o Pai. E o interessante, irmãos, é que Deus está em busca de tais pessoas. Deus busca tais pessoas. O Senhor está em busca daqueles que querem uma vida de comunhão com Ele. O Senhor está em busca destes. No Salmo capítulo 14, versículo 2, diz o salmista: o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha que bênção! O Eterno busca, irmãos, o Eterno quer aproximar-se, mas nós precisamos oferecer uma contrapartida, e essa contrapartida, claro, é a disposição para gastar tempo com o Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Fala o quê? Fala o quê? Irmãos, quando Deus encontra uma pessoa que coloca como prioridade uma vida de comunhão com Ele, Ele volta o seu poder, Ele volta a sua atenção, a sua direção. Ele abençoa esta pessoa com sabedoria, com unção. Ele envolve esta pessoa e ela será poderosamente usada, irmãos. Poderosamente usada. Queira você ser esta pessoa encontrada pelo Senhor. Deseje isto, irmãos, deseje isso, mas faça por onde? Ofereça ao Todo-Poderoso o tempo, ofereça ao Todo-Poderoso a tua vida, porque o Eterno quer te encontrar. A partir do momento que você age desta forma, Ele te encontra. E prepare-se para ver o grande mover do Eterno na tua vida. Você acha que o Senhor agiu poderosamente através do apóstolo Paulo? Você acha que foi grande o poder de Deus derramado sobre a vida do apóstolo Paulo? O Eterno quer novos Paulos, com certeza, novos Paulos. Basta que haja alguém que deseje pagar o preço de viver a verdade do Senhor. Mas para que nós possamos ter uma comunhão, acessarmos a fonte de todo poder que é Deus, há níveis que precisamos colocar em prática na nossa existência. A meditação na palavra de Deus é um desses níveis. Para que você, irmãos, conheça o Senhor, para que você tenha acesso à presença de Deus,
É indispensável ler a palavra, é indispensável mergulhar nas Sagradas Escrituras, é indispensável que você conheça e tenha dentro do seu coração, guardado no teu coração, a palavra do Senhor, a revelação de Deus. E nós vemos, amados, um relato referente a Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém? Eis aí, irmãos, um exemplo que precisamos seguir. Ainda lá no Antigo Testamento, num tempo muito longínquo, Esdras não parou. Ele desejou ensinar a palavra do Eterno. Ele primeiro buscou conhecer a palavra, procurou conhecer aquilo que Deus queria, ele procurou entender a vontade do Todo-Poderoso, cumpriu aquilo que estava na palavra e a ensinou aos demais, Devemos entrar na palavra e ela precisa entrar em nós. Amém? Devemos entrar, mergulhar na palavra. E a palavra de Deus, o Espírito, a revelação do Senhor, precisa entrar em nossos corações. Isaías capítulo 59, versículo 21. Ouça com atenção. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém? Vemos aqui o profeta Isaías falando a respeito do conhecer a palavra, do viver a palavra, de estarmos atentos aos ensinos do Senhor e passarmos esses ensinos à frente. Mergulharmos na palavra, amados. Mergulharmos na palavra, lê-la, estudá-la, memorizá-la, é ouvir pregações. Quando nós agimos dessa forma, estamos mergulhando nas Sagradas Escrituras, estamos deixando que a palavra adentre o nosso coração, amados. E precisamos encher o nosso coração com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é lá do alto. Nós não podemos jamais deixar que outra fonte encha o nosso coração. Mas o que deve ser a base do nosso coração é a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eis aí a revelação do Eterno para as nossas almas. Meditarmos na palavra do Eterno, é a fonte de sabedoria. O homem que quer ser cheio do Espírito, o homem que quer ser cheio do poder do Eterno, do poder de Deus, escuta a orientação de Josué e medita na palavra de dia e de noite, Meditar na palavra, irmãos, é aprofundar-se, é revolvê-la em nossa mente, é ir além da superfície. Meditar na palavra é quando você mergulha. Você sai da superfície e você desce às profundezas. Amém? Nós precisamos aprender, não apenas ler a Bíblia como desencargo de consciência, ou passarmos os olhos sobre a Bíblia, ali um versículo, 2 versículos, enfim. Não, nós não podemos ler a palavra do Senhor apressadamente, amados. Não podemos ler apressadamente. Mas a Bíblia diz que é necessário meditar. Quando abrimos a palavra, irmãos, quando abrimos a palavra e damos tempo para o Espírito Santo, Ele fala conosco, Ele nos ensina. Ele fala conosco, Ele nos ensina, irmãos. Ele nos ensina.
Amém? Ele fala conosco. Leia a Bíblia não apenas superficialmente, mas mergulhe nas Sagradas Escrituras e ouça o Espírito falar com você. Ouça a voz do Espírito, povo dos céus. Ouça a voz do Espírito. A Bíblia diz: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras, palavras de Cristo. Muitos estão errando, deixando-se enganar por teorias, teses, heresias, palavras vãs, conversa de velhas caducas, exatamente pelo fato de não meditarem na palavra, ou seja, não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, conhecem superficialmente a palavra, e conhecer superficialmente não é o suficiente, mas é necessário mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Salmo 119, 97. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eis aí a orientação para que você viva. Uma das bases é a palavra que procede de Deus. Outro aspecto para que nós possamos ter uma comunhão íntima, além de lermos a palavra do Senhor, além de conhecermos as Sagradas Escrituras, também devemos desenvolver uma vida de oração. Vida de oração. Este é um elemento extremamente importante na vida daqueles que querem receber o poder, que querem mergulhar na fonte de todo poder, mergulhar em Deus. A oração, amados, nos leva a uma proximidade intensa com o Senhor. Nós precisamos entender que a palavra, quando você a lê, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Nós conversamos com Deus, dialogamos com Deus. E é nesse diálogo que nós estreitamos a nossa amizade com Ele, amados. Estreitamos a nossa amizade com Ele. Mas entenda, o Senhor só ouve a oração do coração que é justo, que é sensível à sua voz, Nós precisamos a cada dia orarmos sem parar, buscarmos, amados, a presença do Eterno. É necessário que você tenha na tua agenda tempo para você falar com o Todo-Poderoso, tempo para você falar com o Mestre, para você conversar com o Senhor. Mas lembre-se, é totalmente possível conversar com o Senhor andando pelas ruas, enquanto trabalha, enquanto você está em casa, ou dirigindo, ou fazendo outra coisa qualquer. É possível você conversar com o Senhor, porque conversar com Deus é uma ligação íntima, é uma ligação contínua com o Mestre. E você com certeza pode fazer um tanto de coisa sem perder essa comunhão com o Mestre, Mas nas tuas orações, lembre-se, no teu clamor, lembre-se, ore pelo teu próximo, ore pela igreja, ore pela minha vida, sim, pela vida do pastor Elias de Oliveira, ore pela minha vida, eu preciso do teu clamor. A Bíblia diz que pela sua eficácia muito vale a oração do justo, e eu acredito na palavra do Senhor, e eu sei que aqueles que oram por mim, move o coração do Senhor, e o Eterno estende a sua mão para abençoar-me. Esteja lutando, irmãos, continuamente em oração. Lute em oração, não desista, não pare, mas siga em frente. Ore pela obra, ore por aqueles que pregam fora do nosso Brasil, ore por aqueles que pregam nas ruas de nosso Brasil, ore pelos missionários, ore pelos pastores, ore pelo irmãozinho, ore por aquele que está sentado ao teu lado na igreja, clame uns pelos outros, assim está na palavra. A oração, amados, ela nos dá intimidade com o Senhor, e quando nós muito conversamos com alguém, esse alguém nos conhece, e esse alguém torna-se amigo da gente. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser teu companheiro, Ele quer estar próximo de ti. E nunca esqueça, Deus é a fonte de todo poder.
Outro aspecto de suma importância, para que tenhamos uma comunhão íntima e possamos mergulhar na fonte de todo poder, é a obediência aos princípios do Senhor. A obediência nos faz praticar a palavra do Todo-Poderoso. A obediência nos faz observar a orientação de Deus e vivenciarmos essa orientação. Quando eu observo a palavra, quando eu a coloco em prática, eu estou em obediência, em concordância com Deus. E certamente o Eterno estará em concordância comigo também e me abençoará com toda sorte de bênçãos. O jejum é outro aspecto que nos aproxima do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que jejuar é uma necessidade e nós precisamos quebrar a carne, nós precisamos sacrificar a nossa carne, dedicar a nossa carne, voltar a nossa carne cativa à vontade do Todo-Poderoso, para que o Espírito Santo do Senhor possa mover maravilhosamente na nossa vida. Jejue. O sacrifício de jejum é uma necessidade. É com o jejum que você submete a tua carne ao Espírito. É com o jejum que você se aproxima mais de Deus, que a tua comunhão é intensificada com o Mestre e você tem condições de mergulhar na fonte de todo o poder que é Deus. Quando nós assim fazemos, irmãos, nós vamos nos assemelhar a Cristo Jesus, vamos viver as verdades de Cristo e vamos cumprir o ID de Cristo Jesus na nossa vida. Teremos o poder, teremos a autoridade e manifestaremos os sinais e manifestaremos a glória do Senhor, e aqueles que ouvirão a nossa voz serão tocados pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus foi a lugar deserto, foi ao monte para buscar a presença do Senhor, isto é um exemplo que nós precisamos para a nossa vida. É um exemplo que nós precisamos praticar em nossa vida. E nós temos o dever, amados, de encontrar, como Davi encontrou, como Paulo, como Pedro, Mateus, João, etc., encontraram para Deus nas suas vidas. Todos estes encontraram o tempo para o Senhor nas suas vidas e foram poderosamente usados pelo Senhor. Mas eles sabiam que a fonte de todo poder é Deus, e nessa fonte buscavam saciar sua sede, mergulhavam nela, deixavam-se envolver pelo poder do Todo-Poderoso, e o Senhor os usava maravilhosamente. Deixe que o Senhor te use maravilhosamente. Seja cheio do Espírito Santo, mergulhe nas águas do Espírito e veja o que Deus fará com você e através da tua vida. Amém? Que o Eterno esteja contigo, que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida e que o Espírito Santo abra teu entendimento, a tua compreensão, te faça ver a necessidade de mergulhar na fonte, e a fonte é Deus, ou seja, de viver em comunhão perfeita com o Todo-Poderoso. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 426.